52 produtos. Tá. Nós contamos hoje com 52 produtos de políticas públicas, né? Então, por exemplo, a cesta básica, né? A cesta básica é um produto de política pública, né? Então, fora a cesta básica, que é o mais conhecido, né? Geralmente é o mais conhecido da rede assistencial, que é uma infelicidade que muitas vezes as pessoas só conhecem isso, né? Mas que é importante o trabalho nosso para fazer com que as pessoas conheçam os outros produtos, né? De políticas públicas. Nós temos outras 51 formas de ajudar as pessoas hoje, de ajudar as pessoas a se desenvolver socialmente, né? Então nós vamos ter aí 2 CRAS, né, em territórios com altos índices de vulnerabilidade social, né, que é o CRAS da região do Alvorada, que abarca aqui, né, Pinheirinho, Recreio Vale do Sol, Boa Esperança, Jardim São Paulo. Nós vamos ter o CRAS Campos Elíseos, que abarca a região, né, do bairro Campos Elíseos, Primavera, Vista Grande, Jardim São Carlos, Chapada, e nós vamos ter a sede da assistência social como um terceiro CRAS, não necessariamente como um CRAS, porque nós não temos aí o serviço de convivência, né, mas como um aparelho referenciado, né, então para atender a região central e áreas de vulnerabilidade como Santa Rita, Santos Reis, Vila Formosa, Jardim São Lucas, né. Então, nesse sentido, nós acreditamos que hoje nós temos aí total capacidade de cobertura da Secretaria de Assistência Social. Já fazendo uma autocrítica nesse sentido, né, o ideal e o planejado no desenvolvimento da secretaria é que nós futuramente consigamos desenvolver um terceiro CRAS no município, que é o CRAS da Vila Formosa, onde a gente aí conseguiria, né, de fato, ter 3 territórios muito bem distintos, muito bem trabalhados, com o serviço de convivência, com todos os outros elementos que o CRAS traz, não só o atendimento de benefícios eventuais, né? Bom, a nossa secretaria hoje, ela conta com uma frota positiva, né, que dá para fazer o atendimento de todos os nossos serviços, né, temos programas do governo federal, né, que vem desde os governos Lula, com o desenvolvimento das questões do Bolsa Família, né, nós temos outros programas, né, do governo Temer, como o próprio Criança Feliz, nós temos outros os subsídios, né, que estão vindo do governo federal, né, para serem desenvolvidos no município. Temos também, né, um suporte do governo estadual através do recurso de natureza do piso mineiro, né, e também o programa, me fugiu o nome do programa agora, mas é um programa de suporte, né, a estabelecimentos de albergue. Então, já temos esse suporte do governo do estado, e a grande maioria dos trabalhos que nós temos, de certa forma, são bancados com recursos próprios do município, né? Então, nós temos o PAG, que é o Programa de Auxílio à Gestante, que é uma natureza distinta, né? Não é um programa de governo federal, é um programa do governo municipal, que atende as gestantes, né, e crianças recém-nascidas, né? Nós temos aí também, né, a questão do albergue municipal, que hoje nós estamos fazendo um atendimento de cerca de 20 a 30 pessoas por dia, com café, almoço e janta, né, e pouso para dormir, passagens para cidades de origem, né, com cerca de 6 a 7 passagens para a cidade de origem destinadas por dia, né, não no sentido de tirar a pessoa em situação de rua da cidade, mas no sentido de entrar em contato com a família dela, fortalecer o desenvolvimento desse vínculo que foi perdido, né, e aí fazer com que essa pessoa consiga voltar à sua origem, né, do seu aconchego ali, do seu vínculo familiar, né. Nós temos também a questão que é uma inovação que eu acredito que o Luiz trouxe para essa gestão, que é a lei do Pró-Direitos, né? Então nós temos um núcleo Pró-Direitos que faz o atendimento de diversos, como vocês podem ver, essa janela mais no canto superior aqui, né? Com vários direitos, né? Então, BPC, seguro-desemprego, seguro pescador, né? Diversos auxílios aí que o Zé Batista, que durante a gestão toda, né? Durante a gestão toda tocou. Hoje a Rosana, que é a coordenadora do Pró-Direitos, né, tem conseguido atingir diversos louros, diversas vitórias sobre a população, que muitas vezes acaba, por causa da burocracia desses tipos de direitos, né, o Pró-Direitos
facilita a chegada desse cidadão ao direito dele, né? É como se fosse um facilitador desses processos. Então, eu acredito que hoje a nossa rede socioassistencial, né, fora isso, nós temos também, né, a questão da cesta básica, nós temos a questão do auxílio aluguel, nós temos aluguel social indenizatório, pagamentos de água e luz para pessoas em vulnerabilidade social, auxílio gás, o próprio bônus social que foi instituído pelo prefeito municipal, né, que é uma moeda paralela lastreada em dívida ativa municipal, né, nós temos diversas atividades que conseguem contemplar a grande maioria da população. Pelos dados que nós colhemos hoje, a secretaria nossa atende, né, cerca de 15 mil pessoas mês, numa cidade de 80 mil habitantes. É um atendimento considerável, na minha opinião, é claro, né? Então, nós conseguimos fazer todo esse desenvolvimento de uma maneira que eu acho que é positiva. Eu, infelizmente, não vou me alongar demais, porque senão a gente acaba colocando o tempo sobre o debate, né, infelizmente. Mas eu acredito que hoje a rede socioassistencial de Alfenas, nós estamos começando um desenvolvimento agora de um projeto de vigilância socioassistencial, né, e há pouco tempo nós instauramos também a política do CRAS Volante para a cobertura das 32 comunidades rurais existentes em Alfenas, né. Então, para isso, nós tivemos uma montagem de uma equipe, né, de uma equipe volante que hoje atende as comunidades rurais de uma maneira mais efetiva, né, Bárbaras, Mandaçaia, Serrinha, Paiolim, Coruja, Matão, né, o São Tomé. Então, hoje nós acreditamos que, tanto na zona urbana quanto na zona rural, hoje nós temos capacidade total de atendimento da população alfenense, né. O que nos falta hoje, eu acredito que o plano municipal, né, da primeira infância vem também, né, juntamente com o programa Criança Feliz no seu desenvolvimento, trazer para a gente, né, é a questão do desenvolvimento social, né? Não basta para nós hoje mais a assistência social. Eu acredito que hoje a cidade está num ponto de atendimento que nós precisamos ser um pouco mais radicais, um pouco mais ousados no que tange a política de desenvolvimento social, né? Então, nesse sentido, é fundamental que o Plano Municipal da Primeira Infância, assim, juntamente com o Programa Criança Feliz e outras políticas públicas que nós temos no município, consiga buscar essas contradições centrais da sociedade, né? Buscar essas contradições centrais da desigualdade social como um todo, e que no trato da execução dessa política pública nós consigamos ir desenvolvendo essas pessoas até que um dia, um belo dia futuramente, nós não precisemos mais de tanta estrutura para diminuição, para distribuição de renda, para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E aí, para finalizar, eu sugiro ao plano, viu, professor, viu, Mônica, eu sugiro ao plano que nós tenhamos, porque não uma cautela, mas um olhar mais afinado no sentido da questão da elaboração do plano, no que tange à criança em si, porque a criança ela não é um indivíduo, um ser social que muitas vezes é encarado como um ser de autoridade, né? Muitas vezes a criança, pela própria cultura da sociedade, ela é encarada como um ser que é propriedade de alguém, né? Eu sou pai, eu tenho um filho de 3 anos, né? E desde quando minha esposa, né, estava gestante, minha esposa é psicóloga, a gente estudou muito a questão, né, para ter esse menino. E o camarada Bartolomeu, hoje a gente tenta desenvolver com ele elementos para que ele não seja uma propriedade nossa, mas sim uma autoridade também dentro da casa, para que a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade da criança se correlacione, né, e se realoque territorialmente dentro dessa casa, dessa família. Então, se a gente for fazer um plano municipal da primeira infância, onde a gente tem uma perspectiva da criança, né, no sentido de que ela, da primeira infância, que ela seja um ser não dotado de autoridade, né, infelizmente nós poderemos ter um produto final desse plano muito estigmatizador, né, muito talvez não dê os frutos necessários que nós gostaríamos que ter. Então, podem contar comigo e as minhas contribuições ao debate a hora que precisarem, porque eu acredito que para a gente ter um plano municipal da primeira infância de fato, né, 10 anos, né, professor? Né?
10 anos de Essa é a planejamento. nossa meta, né? É estabelecer essa meta. Sim, 10 anos de planejamento para uma criança, né? Para uma criança de 0 a 6 anos, é 10 anos onde que nós precisamos botar que são 10 anos de desenvolvimento de uma nova autoridade na sociedade e que essa autoridade precisa ter o seu espaço, o seu respeito e as suas limitações também, né? Mas não tratada como uma propriedade, mas sim como uma autoridade, né? E é isso que eu acho que nós podemos ter como cerne filosófico do plano para que a gente consiga produzir de uma maneira feliz uma infância mais produtiva, mais alegre e mais feliz aqui em Alfenas. Muito obrigado e mil desculpas pela extensão. Né? Mas é um prazer tê-lo conosco aqui hoje, viu, PC? Muito obrigado mesmo. Eu sei das suas ocupações aí, né? Mas você disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, para nós é motivo de muita alegria, de satisfação. Eu agradeço, e prioridade é prioridade, né, professor? Com certeza. Nas outras audiências, nós sempre pedimos para alguém do grupo que preparasse uma apresentação para a gente poder entender um pouquinho melhor a situação de cada tema, né? Então, na da saúde eu fiz, a Andréia fez a da educação. Nós pedimos para a Mônica preparar uma apresentação para que a gente possa entender melhor a situação da assistência social aqui no município de Alfenas. Então, eu vou pedir para a Mônica iniciar a sua apresentação, que ela preparou junto com a gente, foram diversas reuniões preparando esse trabalho aí, que eu gostaria da atenção. Eu queria pedir para quem estiver com os áudios abertos, só fechar o áudio, pode deixar o vídeo, não tem problema não, mas o áudio às vezes prejudica aqui a fala de quem está usando. Então, muito obrigado, e vamos lá, professora Mônica. Cadê a Mônica? A palavra é sua, Mônica. A Mônica está com o áudio desligado. Eu acho que tem o áudio desligado, Mônica. Queremos registrar a presença de Rúbia Lira, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja bem-vinda, Rúbia. Que bom que você está aqui conosco. Né? Então, vamos lá, palavra da Mônica. Pode começar, pessoal, Mônica. Vou voltar aqui. Bom, eu sou a Mônica, eu sou coordenadora do programa Criança Feliz, em Alfenas. É um programa baseado em visitas domiciliares, tá? No fortalecimento de vínculo, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? O programa Criança Feliz é um programa que muito me desperta motivação, interesse, uma vez que eu trabalho com neurociências e comportamento, tentando estabelecer a tríade entre educação, neurociências e comportamento. O programa Criança Feliz ele tem uma essência que é considerar a criança como um ser em desenvolvimento, baseado em relação à criança na primeira infância, de 0 a 6 anos, né? Uma vez que essa fase de desenvolvimento da criança reflete em todas as outras fases da vida, né, na adolescência, na fase adulta, na capacidade da criança, por exemplo, de tomar decisões, na capacidade dela de memória, né, de atenção, afeto, na capacidade de movimento, né, no caso, a motricidade. Então, o programa Criança Feliz, ele se baseia em estímulos, né, na verdade, em estímulos motivacionais, tá? E no acompanhamento, portanto, na primeira infância, né, dessa fase tão importante, acreditando que isso, né, que essa essência pode quebrar ciclos de risco e vulnerabilidade social, como promover também o fortalecimento de vínculo entre o cuidador principal da criança, né, e a criança, entre a família no sentido amplo e a criança. Tá? O programa Criança Feliz é um programa vinculado ao Ministério da Cidadania, né, e Desenvolvimento Social, e foi aderido por Alfenas, pela Prefeitura de Alfenas, me desculpem que eu estou numa avenida aqui na minha sala, pela Prefeitura de Alfenas em 2016,
Hoje, nós estamos colocando esse programa em prática, muito interessante. Ele tem como público prioritário crianças, então, de 0 a 6 anos de idade, né, que corresponde ao período da primeira infância, gestantes e essa essência principal também, que é a intersetorialidade, né, que nós não podemos deixar, então, de citar, ou seja, o acompanhamento dessas crianças, dessas gestantes, tá, no que se refere à saúde, à educação, a direito, à assistência social, com vínculo estreito com os CRAS, como o secretário de Ação Social, o PC, disse. Nós temos 2 CRAS em Alfenas, e mais agora com projetos para um 3º CRAS, né? E temos ainda o CRAS Volante. O plano de ação do programa Criança Feliz no município, né, em Alfenas, houve a elaboração, né, do convite, devidamente padronizado, de acordo com as normativas do Ministério, tá? Uniformes foram desenvolvidos, também devidamente padronizados, seguindo todas as normas. E em período pandêmico, já prevendo que nós teríamos uma situação delicada com relação às visitas domiciliares, foram desenvolvidas 2 cartilhas, uma voltada à criança de 0 a 6 anos de idade, e outra voltada a gestantes, ao acompanhamento gestacional. Essas cartilhas, inicialmente, né, têm o objetivo de caracterizar o território, de caracterizar a família, de caracterizar a criança. Então, através dessas 2 cartilhas, nós conseguimos responder a toda essa demanda tão necessária que o Ministério quer saber e o município também precisa saber, né, para o acompanhamento dessas crianças. O diagnóstico do desenvolvimento infantil também através de um formulário pré-estabelecido, onde nós fazemos o acompanhamento, como eu disse anteriormente, cognitivo, afetivo e motor, né, motricidade e psicomotricidade também, ou seja, estímulos cognitivos, atenção, memória, capacidade de tomada de decisão, estímulos, movimentos, quando eu falo de motricidade, e também a afetividade, né, ou seja, a expressão, como que a criança ela se expressa, a linguagem dela por meio de um determinado estímulo a ela dado. Tudo isso é muito interessante. Também estímulos intrauterinos, é muito, muito importante. Estímulos intrauterinos, quando a criança ainda está na barriga da mãe, né? Também, por isso esse programa me encanta tanto, e eu sou tão motivada a fazer dar certo aqui no município, tá? Bom, os indicadores, essas imagens, primeiramente, antes de falar sobre os indicadores, elas são imagens que nós produzimos para as camisetas, tá? Ela demonstra aí a importância de nós respeitarmos o outro, né, de respeitar as diferenças, então, diversidade, respeito ao próximo, tudo isso, né, tudo isso o programa Criança Feliz vai, né, busca, né, ir contra qualquer tipo de injustiça social relacionada à primeira infância, né, e também um reflexo em outras fases, né, da vida daquela criança. Os indicadores sociais, de acordo com o público prioritário do programa Criança Feliz, nos trazem uma noção de proteção social básica, por exemplo, né, crianças de 0 a 6 anos, em famílias cadastradas no CadÚnico, para a gente buscar as crianças de 0 a 3 anos em famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, tá? Além disso, número de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos em famílias beneficiárias de benefício de prestação continuada do BPC, por isso a Nadir está aqui, a Ana Rosa, né, para falar um pouco para a gente também da questão da inclusão social. Então, o programa Criança Feliz, ele abarca diversas questões muito interessantes e amplas, né, e significativas. Para essa busca, né, para dos indicadores de proteção social básica, nós temos aí, então, disponíveis em Alfenas, os CRAS, o CRAS Campos Elíseos, quero agradecer a presença do coordenador do CRAS Campos Elíseos aqui, o CRAS Alvorada, né, com a Neia, também buscamos indicadores, se disponibilizaram a nos ajudar. O programa Bolsa Família, quero agradecer muito ao Elias, ele não está presente, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, e também a todos os PSFs de Alfenas, que me acolhem muito bem.
Nesse primeiro momento, o PSF Alvorada e o PSF Unisaúde também nos passando dados de gestantes, de crianças, é muito bacana essa sinergia. Além disso, o programa Criança Feliz também busca indicadores de proteção especial de média e alta complexidade, ou seja, o número de crianças na faixa etária, então, da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, vítimas de algum tipo de violência, de algum tipo de violação de direitos. Para isso, nós temos também em Alfenas o CREAS, o Conselho Tutelar, que também eles me receberam muito bem, a Casa dos Meninos, a Leonora, quero mandar um abraço para ela, o Educandário Santa Inês, também por exemplo, né? O programa Criança Feliz, então, vai ao encontro do conceito de parentalidade. Então, por meio do programa Criança Feliz, nós podemos pensar em paternidade e na relação entre paternidade e parentalidade, paternagem e parentalidade, maternidade e parentalidade, maternagem e parentalidade, são diversos os conceitos. E Alfenas é um dos municípios aderidos ao programa Criança Feliz, tá? Dos vários municípios em Minas Gerais, Alfenas aderiu ao programa Criança Feliz. Agradeço ao PC aqui presente, né, por estar colocando o programa Criança Feliz em prática em Alfenas. Alfenas possui unidades de acolhimento na primeira infância, unidades devidamente registradas no CMDCA, né, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, como a Associação Alfenense de Proteção à Criança, o Educandário, a Associação Dias Melhores, né, a Casa dos Meninos. A Alfenas possui centros de convivência para a primeira infância, também devidamente registradas no CMDCA. A APAI de Alfenas, a Associação Dias Melhores, o Serviço de Assistência e Recuperação do Adulto e da Criança, o SARAI, a Associação Beneficente Cáritas de Alfenas, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Alfenas. Bom, outros conceitos também que o programa Criança Feliz vai ao encontro a questão da segurança e da proteção social, né? Crianças de 0 a 6 anos não beneficiárias do programa Bolsa Família inscritas no cadastro único. Nós temos um total de crianças inscritas no cadastro único hoje em Alfenas, 19.010 crianças, cerca de 19.010 crianças, tá? Dessas, 11.410 possuem Bolsa Família e apenas 7 mil, mas olha a significância, né, que a Alfenas, né, proporciona. 7.600 não recebem Bolsa Família. Então, considerando o público prioritário do programa Criança Feliz, de crianças de 0 a 3 anos com Bolsa Família, tá, beneficiárias e público, então, do Criança Feliz, me desculpe, no último levantamento de agosto de 2020, nós temos 6.000, então, de 0 a 3, 6.179 crianças. Dessas crianças, 3.951 crianças recebem Bolsa Família e 2.228 crianças não recebem a Bolsa Família. Como público-alvo, então, do programa Criança Feliz, como eu disse anteriormente, nós temos 6.179 crianças de 0 a 3 em Alfenas. Nesse primeiro momento, nós queremos trabalhar, nós temos uma demanda de 200 indivíduos, né, para trabalharmos, ou seja, nós vamos trabalhar 50 crianças no CRAS, porque conta 50 crianças com mais o cuidador principal, né, ou gestante, ou o cuidador responsável pela criança, 50 crianças no CRAS Alvorada, isso de acordo com as normas do Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social, tá? E também vamos abarcar agora, vamos também acolher, vamos também ser acolhidos, acho que nós vamos ser, como diz o PC, uma coisa que eu não esqueço, nós seremos acolhidos, né? O programa Criança Feliz, ele trabalha com isso também, né? Nós seremos acolhidos, então é um programa lindo mesmo, eu defendo, enfim, a Daniela está aqui, a gente sempre conversa, e nesse primeiro momento serão 200 indivíduos, mas nós temos 814 crianças, isso abarcando o Recreio Vale do Sol, que é que tem ligação com o CRAS Alvorada, e também o PSF Unisaúde, ou seja, o CRAS Campos Elíseos, junto ao PSF Unisaúde, onde nós vamos buscar crianças no Santa Luzia, na Chapada, e também no centro, porque a população acha que não há situações de risco e vulnerabilidade no centro da cidade, e há também, né? Mas para isso nós vamos começar nós vamos fazer
um filtro, entre aspas, né, de acordo com a data de nascimento da criança e também de acordo com a maior demanda, a maior necessidade da família, né, para chegarmos ao público, ao número 250, 230 pessoas. Já conversado com a secretária de Ação Social, está bem interessante. O percentual de cobertura das famílias, do Bolsa Família, com base na estimativa de famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, mostra que, né, de acordo com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Ministério do Desenvolvimento Social, tá, disponível disponível através da Fundação Marília Cecília Souto Vidigal, Alfenas, houve um aumento de 2017 para cá, eu estou considerando o último, esse atual, né, desculpa, o atual governo, né, do Luiz, com relação à evolução de 2017 para 2020, né, houve uma evolução na cobertura de famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social com o programa Bolsa Família. Mas a gente vê que em Minas Gerais e no Brasil todo houve uma redução, né, enquanto Alfenas houve um aumento da cobertura. Com relação ao BPC, buscando o apoio da APAE, também do programa Bolsa Família, tá? Crianças de 0 a 6, hoje na APAE, 195 crianças estão cadastradas na APAE, e dessas crianças, 16 recebem benefício de prestação continuada. Dado que foi também conciliado com dados do programa Bolsa Família, tá? E com relação à questão da proteção de média e alta complexidade, nesse mesmo período, de 2017 a 2020, nós tivemos, né, a Alfenas teve um número de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, vítimas de violência e violação de direitos, né, de 300 crianças. O número de crianças de 0 a 6 anos em família, cuja mulher é vítima de violência, 80 atendimentos. Número de crianças de 0 a 6 anos em família, em situação de rua, mas ressaltando que essas crianças já foram devidamente institucionalizadas ou direcionadas a familiares próximos. Isso foi no número de 80 atendimentos. Então é isso, o programa Criança Feliz, ele se baseia no fortalecimento de vínculo, tá? E em todas essas questões de parentalidade, segurança, proteção social, é um programa que muito me motiva. Eu agradeço aqui. É uma breve apresentação, e eu convido aqui para dar continuidade a essa apresentação a Daniela Santos, do Ministério da Cidadania. Daniela. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu tirar o óculos. Amigável. É um prazer imenso estar aqui com vocês para ver esse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo em Alfenas. Gostaria de parabenizar muito esse protagonismo do professor Rogério Prado, da Prefeitura de Alfenas, e na pessoa da Mônica, que me convidou com muito carinho, uma pessoa que eu vejo que tem um carinho muito grande pelo programa e tem lutado muito para esse processo de implementação do Criança Feliz aí no município. Parabenizo mesmo todos vocês e também aos demais, né? CRAS, CREAS e as entidades todas que fazem parte aí, né? Estou ouvindo aqui e gostei muito de saber que vocês têm uma rede muito legal de atendimento à primeira infância. E então, com base nisso, gostaria de estar fazendo algumas considerações, né, a respeito do programa Criança Feliz, e eu vejo esse programa como um grande potencial de levar a pauta da primeira infância nos municípios brasileiros, e por mais que a gente tem uma lei, né, o Marco Legal da Primeira Infância, mas para dar capilaridade, chegar em todos os municípios, essa lei, é importante uma política pública que venha trazer e contribuir com essa pauta. Então, o programa Criança Feliz, né, ele começou a ser pensado desde 2011 para tomar essa forma de visitas domiciliares, de como que seria este processo para chegar em 2016 com um programa, né, uma política pública
que é uma política pública de Estado, não de governo, porque ele perpassa as gestões. Ele vem com esse olhar de trazer essa importância, essa visibilidade social da primeira infância, a importância de se investir na primeira infância. E aí, dentro da assistência social, o programa Criança Feliz, ele veio também dessa visibilidade às crianças em situações de vulnerabilidade social. Como? Primeiro, porque sua base de dados, sua base de público prioritário são exatamente as famílias que são da assistência social, as famílias do cadastro único, beneficiadas ou não pelo programa Bolsa Família, e também as crianças do BPC, que são crianças com deficiência e que recebem esse benefício. Então, é importante a gente ter esse olhar, primeiramente, para este público. Estamos tratando o quê? Públicos em situação de vulnerabilidade social, de risco social. E também a gente deve ter esse olhar de programa de parentalidade, que a Mônica falou também. Mas, para simplificar um pouco essa parentalidade que a gente tanto fala, o que é parentalidade, né? Parentalidade é um conjunto de ações contínuas que a família tem para a criança, a fim que ela tenha o quê? Um olhar responsivo, de perceber quais as demandas daquela criança. Não, e para além do cuidado de higiene, de alimentação, a questão do sono, mas também da interação com a criança, do brincar com a criança, que é tão importante. Ou seja, vem trazer para a gente que o cuidado mais o afeto promove o desenvolvimento infantil. E o programa Criança Feliz viabiliza exatamente isso. Está atuando para orientar as famílias sobre essa importância da interação, do brincar, que isso vai fortalecer o quê? Os vínculos familiares. Se a gente está fortalecendo vínculos familiares, a gente está falando de quê? Também de assistência social. Então, é um programa de assistência social, mas também tem esse seu olhar holístico de políticas públicas integrais e integradas. Porque, para a gente, como que a gente deve olhar para essas famílias? A gente deve, primeiro, colocar o óculos da potencialidade, que todas as famílias têm seus potenciais, apesar das suas dificuldades, e a gente deve atuar como? A assistência deve ter aquele olhar de cuidar de quem cuida, ou seja, apoiar as famílias para que elas atuem como agente de proteção das crianças. Porque uma família que consegue suprir as necessidades básicas da criança, interagir com a criança, é uma família que consegue exercer sua parentalidade. Só que o programa Criança Feliz, ele se limita apenas nessa visita domiciliar de interação, né? De promover atividades que fortaleçam esse vínculo. Porém, para atuar e olhar para as vulnerabilidades, é importante que tenha uma rede que atue de maneira integrada e coordenada. Então, é importante, para trabalhar com essas famílias, primeiramente, mapear quais são as famílias de Alfenas que estão em situação de vulnerabilidade social, de risco social, que são atendidas pelo CRAS, pelo CREAS. Tem famílias que já são atendidas pela vara da infância, que está correndo risco da criança se afastada do convívio familiar também. Então, é importante a gente priorizar esse público. Segundo ponto, é importante estruturar uma rede territorial. O CRAS tem esse papel de interlocutor, de fortalecer o território, de fazer essa integração de todas as políticas públicas daquele território. Então, é importante que o CRAS atue nessa construção dessa rede territorial de proteção da primeira infância. Para quê? Para discussão de casos. Porque muitas vezes a gente coloca assim, aí o visitador passa para o supervisor e o supervisor passa para o CRAS. Muitas vezes o CRAS não dá conta de tanta demanda, e às vezes a demanda é da saúde, da educação, de outras áreas. Então, quando a gente organiza uma rede territorial local daquele território de CRAS, a gente consegue potencializar muito mais o atendimento e conseguir construir uma rede que atua de forma que seja dialogada, que haja referência e contra-referência, que dentro da assistência social o encaminhar e ter a resposta desses encaminhamentos, porque assim a gente consegue ter esse diálogo aproximado e a gente consegue apoiar as famílias da melhor maneira possível. E também tendo um olhar para o trabalho social com famílias. O que seria esse trabalho social com famílias? É superar também o assistencialismo, que muitas vezes, de primeiro momento, é necessário,
ofertar uma cesta básica ou algo do tipo, porque a fome não espera, né? Mas é importante também a gente pensar em ações de médio e longo prazo. Por exemplo, integrar políticas públicas que ofertem acesso à renda às famílias. Como que essas famílias, por exemplo, o PAEF pode atuar? Não sei se aí tem o Acessua, se tem algum projeto de geração de emprego e renda. Como que podem estar integrando junto com essas famílias que têm crianças de primeira infância? Porque quando a gente trabalha renda, acesso à habitação, à educação e a direitos, orientar as famílias para a cidadania, nós conseguimos trabalhar o quê? A autonomia das famílias. E quando a gente trabalha a autonomia, a família cuida melhor dessas crianças e a gente consegue superar essas situações de vulnerabilidade social. Então, por isso que é importante estar todo mundo integrado nessa rede, chamar CREAS, chamar Conselho Tutelar, CMDCA, se tiver pastoral da criança, naquele território de CRAS, saúde, educação infantil, enfim, é importante todos estarem integrados para fazer esse atendimento integral a essas famílias. No mais, é importante também sinalizar, parece que vocês já têm os serviços de convivência, de fortalecimento de vínculos da primeira infância, é importante também estar integrando essas ações, né? Porque, às vezes, cada programa atua meio cartesiano, cada um no seu quadrado. E é importante a gente ter esse olhar integral, de que o trabalho do meu colega, que o meu colega desenvolve, pode ser complementar também ao meu trabalho. E isso fortalece, um fortalece o outro. Então, as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. E também gostaria de dizer que eu não posso ficar muito tempo, porque eu já tenho outras reuniões, né? Infelizmente, eu consegui desmarcar uma reunião inteira para poder estar aqui com vocês, mas às 3 horas eu tenho que realmente estar em outra, tá bom? Mas são essas reflexões, espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês. E gostaria de salientar que o Ministério da Cidadania está com portas abertas para o município de Alfenas, que a gente está à disposição para fortalecer esses debates para a construção desse plano. Com a Unialfenas também, a gente já teve algumas reuniões, que eu me lembro, no final do ano passado, eu acho que foi com o professor Rogério mesmo, eu não sei se foi com o senhor, não vou me lembrar, acho que foi, né? Eu e a Cícera, o Paulo, Ana Paula, exato. Então, continuam as portas abertas para essas parcerias e é isso. Estou sempre à disposição e deixo aqui o meu abraço em nome da Tatiane, que é minha coordenadora da Coordenação Geral de Apoio Institucional, e estamos muito felizes em poder estar contribuindo com vocês e desejo muito boa sorte, que esse plano saia, né, da maneira mais execuível possível, que a gente consiga realmente mudar a realidade dessas crianças. Tá ok? É isso, gente. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, Daniela. Muito bom. Obrigada, Daniela. Mônica, você convida o próximo, que é o Lucas, né? Eu acho que ele acabou, ele caiu, não caiu? O Lucas caiu? Acho que ele está aí. A conexão dele? Deixa eu ver aqui, eu acho que ele caiu. Lucas está aí, gente. Ah, tá, ele está aqui. Ele está aqui. Oi, Lucas. Lucas. A palavra é sua. O Lucas é presidente do Conselho Municipal. Oi, Lucas. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. O Lucas é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Ele veio aqui para falar para a gente um pouquinho sobre as entidades e os projetos do CMDCA, tá? Na primeira infância, né? E também a importância do programa Criança Feliz para eles aí, né? E também para o plano, para contribuir para o plano. Lucas, fique à vontade. Espera só um minutinho, acho que caiu de novo aí. Caiu? Estamos te ouvindo, Lucas. Sim. Tá, é para parar a apresentação, né, Lucas? Para você enviar a sua. Já parei. Lucas? Ele está aqui, gente?
Acho que caiu novamente. Ele pediu para encerrar a apresentação para aparecer na tela. Aí eu encerrei. Deve estar voltando. Quer dar continuidade? Está voltando. Voltando. Voltei. Oi, gente, boa tarde. Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha para mostrar para vocês sobre o CMDCA. Tem como ver aí, Mônica? Sim, eu já parei a minha apresentação aqui. Pode colocar a sua. Tá. Lucas, Estão vai... vendo direitinho? Não, chegou, coloca não. apresentar agora, Ah, tá. tela inteira, aí você clica em cima, aí vai ficar disponível para você compartilhar. Viu aí? Apresentar agora. É isso, ótimo. Vai aparecer uma tela e você clica em cima dessa tela, aí vai ficar acessível o compartilhar. Foi? Não. Chegou, não. Está chegando, está chegando. Foi? Agora sim, está ótimo. Tá vendo? Então, boa tarde, gente. Como a Mônica já havia dito, né, eu me chamo Lucas. Primeiro, eu queria agradecer a todos pela oportunidade de participar dessa reunião, de estar aqui apresentando o CMDCA, nesse plano municipal decenal de educação. Eu chamo Lucas Costa, sou presidente do CMDCA, sou servidor público de carreira, músico e agora eu sou presidente do CMDCA, já falei, enfim. A minha fala, ela está inserida na apresentação das entidades e dos projetos do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente na primeira infância e do programa Criança Feliz. Eu não posso começar essa apresentação sem fazer uma pequena contextualização, né, do CMDCA, que ele é o órgão deliberativo e controlador das ações de política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, nada mais importante que a gente possa contribuir para vocês que estarmos juntos nesse plano decenal. O CMDCA ele vem do princípio da democracia participativa, que é o povo trabalhando pelo povo e decidindo, representando os direitos do povo, que é um princípio da Constituição Federal. E ele trata da democracia participativa, desse controle das ações governamentais que a gente tem, né, que da Constituição. As atribuições do CMDCA, ela tem relação direta com o mapeamento das necessidades locais. Esse mapeamento, aí eu vou trazer para vocês algumas informações, também vou participar desse conselho com a ideia de adquirir essas informações para a gente poder traçar esse plano de acordo com as políticas públicas, de poder decidir esse plano, porque essas necessidades, elas vão para o CMDCA e a partir dessa necessidade a gente faz a deliberação, através desses indicadores, né? Indicador, tem um lugar que tem crianças com mais vulnerabilidade, famílias com mais problemas econômicos, e a partir daí a gente traça um plano de ação, ou no caso do CMDCA, a gente pode fazer um plano de aplicação do fundo especial, que é do CMDCA. Outra das atribuições do CMDCA é o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Esse processo é feito quase todo pelo CMDCA, desde a elaboração da fichinha de votação até a nomeação depois do conselheiro. Nós fazemos a inscrição de programas de entidades de atendimento governamental e não governamental. Essas entidades são todas as entidades da cidade e todos os programas governamentais e não governamentais
que trabalham com crianças. E, inclusive, depois eu vou passar essas entidades. Esse registro dessas entidades no CMDCA, ele garante que a entidade vai poder receber recursos governamentais, ela tem validade pública e os benefícios da própria entidade. Inclusive, é importante também para a gente poder ampliar os indicadores e localizar as principais falhas, os principais trabalhos que a gente pode indicar para a gestão no trabalho. E entre esses programas governamentais, um desses que estará inscrito, inclusive, essa vai ser minha participação principal aqui no programa, é inscrever o programa Criança Feliz, que eu acredito que vai ser de grande valia para o CMDCA. Atualmente, nós temos algumas instituições, inclusive a Mônica já repassou elas a vocês, a maioria, todas elas, né? Uma lista. E o CMDCA está trabalhando como? Nós estamos, eu estive, junto com o Danilo, que é o responsável pelo Fundo da Criança e Adolescente, estivemos fazendo visitas às associações de Alfenas. Nessas visitas, nós estamos cadastrando esses índices, essas numerações, para a gente poder chegar, localizar o trabalho dessas entidades e ver como pode renovar o processo, o que elas estão executando enquanto proteção à criança e adolescente. Nós temos o Caritas, com 59 crianças de 6 a 15 anos. O Caritas é uma instituição lá no Pinheirinho. Nós temos a Associação Dias Melhores. A Associação Dias Melhores ela é dividida em duas partes. Uma é ali que trabalha ali perto da Santa Casa, que ela trabalha com 120 adolescentes de 14 a 24 anos. Eles trabalham com o projeto Jovem Aprendiz. E o outro é o caso dos meninos, que eles estão agora com 10 nenéns, nascituros ali, de 0 a 4 anos. Nós temos a APAI, que é uma instituição conhecidíssima também, com 260 crianças. Temos a Associação de Proteção à Maternidade Cíntia Maria, e também a Associação de Proteção à Maternidade Rosa Mística, que tem a mesma nomenclatura, mas estão em lugares diferentes e tem uma faixa etária de trabalho diferentes. A Cíntia Maria com 68 crianças de 1 a 5 e a Rosa Mística com 100 crianças de 0 a 13. Nós temos o Serviço de Assistência de Recuperação Adulto Sarai Casita, né, com 98 crianças de 5 a 16 anos. Todas as entidades, no momento, elas estão trabalhando com o funcionalismo reduzido, né? Eu estive lá, visitei a entidade, dando funcionalismo reduzido. As crianças não estão indo lá, então a gente tem ali embaixo dessas entidades que a gente já fez o levantamento, 455 crianças que não estão sendo, não estão tendo atividade lá, né? E ainda tem essas outras entidades que faltam fazer visita, que são entidades que trabalham com o público que tem mais vulnerabilidade ainda, que é o pessoal que tem adicção, o pessoal criança que sofreu abandono, outros tipos de violação grave de direito, não é? E, atualmente, qual que é o trabalho do CMDCA para esse momento? Nós estamos trabalhando com as entidades, através de parcerias, para a gente montar uma rede de comunicação. Essa rede de comunicação, o plano é que, ao final desse mês, ou mais tardar, a meados do mês que vem, nós consigamos, através dessa rede de comunicação, desenvolver um trabalho com livros, com objetos, materiais, coisas que nós podemos fazer para mandar para essas crianças, dar um jeito de alcançar essas crianças, a gente não perder o vínculo. Nós estamos trabalhando também na consolidação do nosso regimento interno e na implantação do CIPIA, que é o Sistema de Proteção à Infância e Adolescência, que ele tem que ser implantado no Conselho Tutelar,
que é mais um mecanismo que a gente pode usar para poder captar esses indicadores, né? Que é tão importante, que assim a gente não pode trabalhar. Um outro projeto do CMDCA é um curso de capacitação. Esse curso de capacitação, nós pretendemos que ele seja extensivo a todos os, inicialmente, vamos começar com a quantidade, mas que ele seja extensivo a todos os operadores da rede. Como a Daniela falou, o grande segredo da gente conseguir aumentar a proteção das crianças é fortalecer a rede, né? E para isso eu pretendo, estamos trabalhando com nossas parcerias, principalmente através do Conselho Tutelar, do CREAS e do próprio CMDCA, com programas como Criança Feliz, que eu acho que é realmente importante. Nós estamos passando por uma fase, imagino que ano que vem, se der certo, até o final do ano, nós estamos todos vacinados e as crianças vão voltar com a corda toda. Então, nós precisamos fortalecer a nossa rede para ela estar preparada, inclusive para esse trabalho com o plano municipal, né? Eu coloquei aqui alguns logos das nossas entidades, as entidades que estão vinculadas ao CMDCA, e eu quero agradecer mais uma vez, né, por poder participar dessa elaboração desse plano. Eu quero me colocar à disposição para poder contribuir com vocês no que for necessário. E quero, a próxima reunião das entidades do nosso trabalho, eu vou repassar a minha participação aqui, vou confio que o nosso trabalho vai ser muito bom, vai ser muito importante para o futuro das nossas crianças. Eu agradeço muito a todos vocês. E muito obrigado, e espero que a gente consiga, né, salvar essas crianças. Boa tarde. Vocês ainda estão me ouvindo? Ouvindo normal. Excelente. Tudo bem, sim, tudo bem. Excelente. Muito bom. Muito bem. Mônica, grande... você apresenta o próximo, a Nadir aí. Sim, Obrigado. aqui. Obrigado, Rogério, até mais. Boa tarde. Lucas, parabéns, muito obrigada, viu? Você pode fechar sua tela aí, por favor, para eu colocar a minha? Sim, foi. Obrigada, viu, Lucas? Foi ótimo. O PC aí surgiu uma emergência, viu? A internet começou a travar e aí não sei o que aconteceu, a gente foi parando, mas tudo bem. Parando. Já finalizou a apresentação, Lucas? Já. Não, aqui, é isso. Ela continua. Agora saiu. Legal. Uhum. Rapidamente, agora a Nadir e a Ana Rosa vão falar um pouquinho sobre o programa PIPA, né? Uma vez que nós estamos com o Lucas estava conversando, para dar seguimento à fala do Lucas. Vamos lá, Nadir. Eu apresento para vocês, então, Nadir e a Ana Rosa. Elas vão falar sobre a importância do PIPA na primeira infância e a sua relação também com a sua parceria com o programa Criança Feliz. Fiquem à vontade. Boa tarde a todas e a todos, né? É um prazer novamente estar participando dessa audiência. A cada uma só cresce o nosso aprendizado, né? E para falar sobre esse programa, o PIPA, nós queremos convidar a coordenadora do programa, a enfermeira Ana Rosa. Boa tarde, gente. Quero agradecer a oportunidade, o convite. A gente está falando um pouquinho do nosso serviço, do nosso trabalho na tarde Alfenas. Como a Nadir já falou, meu nome é Ana Rosa, eu sou enfermeira e sou responsável pela área de saúde da PAI de Alfenas. Então, hoje a Policlínica da PAI, ela foi credenciada com um serviço especializado de reabilitação em deficiência intelectual, o SERD. Então, dentro desse serviço, nós temos um programa de intervenção precoce avançada, que é o PIPA. Pode passar, por favor? Então, só para falar um pouquinho, né, do SERD, é uma unidade que oferece atenção integral em saúde, com condições técnicas, instalações físicas
equipamentos e recursos humanos adequados ao atendimento terapêutico para usuários com deficiência intelectual e transtorno do espectro autismo. Então, vamos lá. Pelo convite, para a gente estar falando um pouquinho sobre o PIPA. Então, o PIPA, ele é um programa de intervenção precoce, tá? E o objetivo do PIPA é acompanhar os neonatos de risco, realizar diagnóstico precoce, promover a intervenção precoce e prevenir agravos, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Entende-se por neonato de risco os fatores maternos. Então, gestantes com idade maior de 40 anos e menor de 16 anos, né? Ana, deixa eu só pedir para a Mônica desligar o áudio dela, porque acho que está atrapalhando um pouquinho você aí na sua fala, viu, Mônica? Se puder desligar. Só um minutinho, eu vou desligar o microfone. Eu tenho que desligar meu microfone antes. Vocês me perdoem, eu tentei até mudar o ambiente aqui, porque tem muito barulho. Pode continuar, Ana. Gestantes que fazem uso do álcool, da droga, de cigarros durante a gestação, né? Histórias clínicas de gestante que desenvolveu a diabetes mellitus durante a gestação, ou se não, que já tem uma diabetes que não está tão controlada, né? Doenças tireoidianas, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, doença renal crônica, infecção do trato urinário, várias infecções de urina durante a gestação, síndromes hipertensivas. Com história obstétrica, teve uma dificuldade para engravidar e partiu com uma fertilização, né? Teve vários sangramentos durante a gestação, tem HIV, hepatite, faz uso de medicamentos que, de repente, durante a gestação, medicamentos controlados, que não pode ser suspenso durante a medicação, em casos de gêmeos, trigêmeos, né? Nas condições do parto e nascimento. Crianças prematuras, que nasceu antes de 36 semanas, pós-termos acima de 42 semanas, hipotensão materna, trabalho de parto prolongado, líquido meconial, prolapso do cordão, o Apgar, que é uma nota dada pelo pediatra, né, no primeiro minuto do RM, seja menor que 4, e no 5º minuto também menor que 4. De repente, logo em seguida do parto, teve uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória, teve alguma complicação pós-parto, aquelas crianças que, RM, né, recém-nascido, que foi necessário internar, ficar na UTI neonatal por um período prolongado, né, por uma complicação clínica após o parto. Então, essas crianças, esses recém-nascidos, eles vão ser acompanhados lá na policlínica. É feito, quando a gente recebe esse encaminhamento, né, pelas maternidades de Alfenas, que encaminha para a gente, pediatra, ambulatório de alto risco, até mesmo a unidade básica de saúde, que encaminha essas crianças, esses RNs para a gente lá, é feita uma avaliação multidimensional, que é composta por psicologia, psicopedagogia, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, os médicos, que nós temos um neurologista e um psiquiatra. Então, essas crianças são acompanhadas. Se a criança vem apresentar um atraso no desenvolvimento, assim que a gente já percebe esse atraso, já começamos com as estimulações. E aquela que não teve a indicação de ser encaminhada lá para o nosso serviço, e ela não teve atraso nenhum, a gente acompanha essas crianças, às vezes, de 3 em 3 meses, uma vez ao mês, para ver como está sendo o desenvolvimento dela. E esse acompanhamento
pode até ser aos 6 anos de idade. Então, o público do PIPA são crianças de 0 a 6 anos. Para fazer esse agendamento, né, dessa avaliação multidimensional, é só procurar a Secretaria da Policlínica da APAE, tá, no SED, levar uns documentos que é o comprovante de residência, cartão nacional do SUS, documentos pessoais do beneficiário e do responsável. Para crianças, assim, aproveitando a oportunidade, crianças maiores de 6 anos, para fazer essa avaliação também, é só procurar a Secretaria Municipal de Saúde, que é a junta reguladora, que ela é responsável pela nossa agenda para fazer esse agendamento para atendimento, para avaliação. E o nosso público do SED é pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Muito obrigada, Ana Rosa, Nadir. Que interessante, né? O programa Criança Feliz também é um programa internacional, e o PIPA também, né? Essa equipe multidisciplinar, essa equipe multidimensional, né? E o programa Criança Feliz também busca trabalhar com a intersetorialidade. No plano municipal, nós também pretendemos estabelecer essa intersetorialidade com relação à assistência social, né? É muito importante. Parabéns, Ana Rosa, Nadir, perfeito. Obrigada. Bom, professor Rogério Prado, posso continuar? Vamos convidar aqui, agora, a Miriam Amaral Naves. Tenho muito orgulho, minha madrinha. Ela vai fazer um fechamento falando sobre o ECA, né, e primeira infância, um relato de experiência, com base em tudo que foi falado aqui, né, uma vez que ela tem mais de 20 anos de atuação a favor das crianças e dos adolescentes, e acredito que possa contribuir muito para a elaboração do PNPI. Miriam, tia Miriam. Obrigada. Antes de qualquer coisa, eu quero mesmo agradecer a Mônica pelo convite, por fazer parte desse painel, né? Eu fiquei muito feliz quando ela convidou e muito preocupada ao mesmo tempo, porque nós estamos vivendo um momento de está tudo polemizado, nós estamos vivendo um momento de discurso de ódio. Quando ela me falou que ia entrar nesse projeto, eu fiquei muito preocupada, porque ela é muito jovem, né? E eu, ao contrário, vou fazer 70 anos, são 30 anos de Mônica, 20 anos de tribunal de justiça. Então, me preocupei demais, e agora eu estou feliz, muito feliz, eu acho que nada é por acaso, de verdade, estou com uma criança feliz, porque essa criança, sabe, que está perto da gente, não morre nunca. Miriam, deixa eu pedir, você interromper um minutinho. Mônica, desliga que está dando interferência novamente, Mônica, seu áudio, na fala da Miriam. Isso, obrigado. Pode continuar. Mas deu para entender o que eu falei até agora? Bom, eu estava dizendo que eu também sou uma criança feliz, porque eu não deixei morrer essa criança que tem em mim, né? E nós todos devemos preservar essa criança. E eu estou feliz, sabe por quê? Eu estou percebendo que vocês, depois de ouvir todas, e por isso que eu digo que não é acaso, fiquei por último, porque eu aprendi muito com vocês, eu estou percebendo que vocês conseguiram, estão conseguindo, imagino a dificuldade que deve ser, superar esses limites. A Mônica, uma vez, foi entrevistada, eu assisti uma entrevista dela Rodrigo, o entrevistador, ele falou com ela sobre criança e adolescente, e ela falou assim, a gente não pode se deter nos limites, nas possibilidades que a gente precisa investir. E vocês parecem, gente, eu quero dar os parabéns de verdade, porque eu estou falando de 30 anos de experiência, parece que vocês estão conseguindo superar todas essas dificuldades, porque a gente sabe muito bem, né, quando a gente vai falar do ECA, a gente não pode esquecer que o ECA já foi pelo menos ameaçado de ser jogado na latrina, né, ter rasgado e jogado na latrina, e isso é muito sério, mas vocês não estão deixando, não estão permitindo essa rede de atendimento, esse sistema de garantia de direito aí de Alfenas, e aí eu faço aqui a minha análise superficial, porque eu não conheço tão bem, mas eu entendo que tem a ver com o governo progressista, ao contrário do que acontece aqui em Americana, está tendo retrocesso em políticas públicas de uma forma assustadora, sabe, assim, absurda, que causa uma indignação em quem está nessa área como eu, há 30 anos, porque é um governo que se preocupa de fato com a economia, tá? Não se preocupa com políticas públicas, que acredita, hoje é dia do funcionário público, mas que também comunga com essa ideia de que o funcionário público é o responsável por todas as mazelas, né,
Nós estamos no dia dele, mas não temos muito para comemorar. Eu aposentei, mas eu continuo, né? Sou uma insistente social. Então, eu queria parabenizar. Então, eu vou pontuar algumas coisas que me deixaram feliz por saber que aqui nós estamos vivendo essa realidade diferente de vocês, mas ela não é geral. Por exemplo, vocês falaram que vocês têm aí um local para pessoas em situação de rua, né? Aqui nós tivemos e foi fechado. Aqui nós temos o CRAS, nós temos, a nossa cidade tem aqui, Americana, tem 240 mil habitantes, nós temos 6 CRAS, que na verdade, se você vai lá, e eu trabalhei na prefeitura há 25 anos atrás, então você vai no CRAS, está fechado, e estão terceirizando tudo, e estão passando para organizações sociais, nada contra, mas é para tirar a política pública, para esse estado mínimo de bem-estar social realmente nem ser mais estado mínimo, é um estado de mal-estar social, eu digo com toda franqueza para vocês, isso está acontecendo na Americana, só não enxerga quem não quer, tá? Então, isso me dá alegria, porque se tem um governo progressista aí, nós podemos ter um aqui, né? Esse cenário pode ser mudado. E aí, quando a gente fala do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da criança, que no Código de Menores era um objeto, né? O secretário da Ação Social, ele falou muito bem que a criança é como propriedade, não como propriedade, mas com autoridade, quer dizer, a criança deixar de ser objeto para ser sujeito da ação. Então, essa criança que vocês estão atendendo, que passa a ser sujeito da ação, e vocês, enquanto aí eu estou me atropelando, mas estou lembrando aqui do Gramsci, que fala que nós somos intelectuais orgânicos, formados, né, preparados para atender o sistema, mas vocês estão atendendo as crianças, adolescentes, as famílias, né, os idosos, as gestantes realmente que estão em situação de vulnerabilidade e risco, e aí eu tenho que dar mesmo os parabéns para cada um que está aqui, tá, porque isso é uma virada, estão virando o jogo, e eu gostaria muito de estar dizendo a mesma coisa, mas infelizmente não posso dizer isso de Americana, já falei que aqui foi fechado, que os CRAS estão abandonados, que os profissionais não estão tendo nenhum tipo de estímulo, tá? É funcionário que aposenta, eu aposentei no Tribunal de Justiça, antes de mim mais 2 não substituem, isso não é só no Executivo, é no Judiciário também, e a gente sabe que o Judiciário, quando ele recebe os casos de crianças em situação de risco, né, crianças que acabam indo para adoção, tá, e o ECA está lá deixando bem claro que a adoção é em última instância, que pobreza não é motivo, mas aí acaba acontecendo, porque aqui, como eu falei, por exemplo, o aluguel social que vocês citaram, aqui em plena pandemia só tem 3 inscritos, porque a burocracia exige que cada inscrito ele tenha 3 avalistas. Como é possível imaginar isso em pessoa que está em situação de repente até debaixo de pontes, né? Então, assim, Americana é uma cidade muito rica, um IDH alto, o estado de São Paulo é o mais rico da federação, nós estamos falando de um país rico, desigual, mas aqui nós não temos essa alegria que vocês estão tendo aí, eu imagino não está sendo fácil para vocês também superar todas essas incoerências, né, desse atual governo, ou desgoverno, que eu gosto de dizer que é um desgoverno, mas essa questão de vocês estarem lidando com as possibilidades, porque estão trabalhando em rede. Tem um conceito de rede que eu gosto muito, e eu acho que é o que está acontecendo. Quando eu vi que tinha pedagogo, assistente social, psicólogo, pessoas da sociedade civil, conselheiros tutelares, enfim, essa diversidade, essa questão aí da transdisciplinaridade, eu vi até uma fazendeira, curiosamente eu vi até uma pessoa em situação de rua, eu brinquei com a Mônica, ele tem exclusão social, mas não tem exclusão digital. Não sei, não entendi muito bem, mas seja como for, eu fiquei feliz, porque essa diversidade, essa força coletiva que faz valer essa política pública que vem de cima, e que às vezes o objetivo não é bem aquele, porque vocês estão falando aí de estar nessa rede, estar preocupado não só com a criança, né, em situação de risco na primeira infância, mas com a mãe, com o pai, né, que na maioria das vezes é ausente, a maioria a gente sabe que é mãe solo, né, mas vocês estão dizendo esse link, essa questão de vocês estarem atentos para as políticas de um modo geral, porque isso que é o SUAS. SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né? E o SUAS é isso, essa interação com a política de saúde, política de habitação, política de assistência social, política de educação, enfim, todas elas, né? De segurança social, de lazer, de cultura.
E essa noção a gente tem que estar muito claro, e é o que parece que vocês estão conseguindo. E essa força está em cada um desses profissionais. É uma força coletiva, mas que cada um tem essa contribuição, e isso é realmente digno de muitos aplausos, e eu estou dizendo porque eu não estou tendo esse privilégio aqui. Nós da área social, não sou eu que estou decepcionada, né? Não sou eu que estou indignada. Eu brinco que eu vou fazer 70 anos, mas eu luto como uma garota, e é por isso que eu não consigo... Eu aposentei, viu, gente? Oficialmente, eu me aposentei agora no Tribunal de Justiça, depois de 20 anos, e antes eu trabalhei na prefeitura também, sempre concurso público, mas eu não consigo aposentar de verdade, porque é muito sério o que nós estamos vivendo. É muito sério. E Alfenas parece que está sendo uma exceção, gente, porque, na verdade, a gente tem visto isso na maioria dos municípios, essa reclamação desses retrocessos. Como eu falei que ia falar do ECA, eu vou só falar de um artigo que acho que é o essencial, né? Que é o artigo 4º, que fala da proteção integral. E esse artigo 4º, ele bastaria para tudo, né? Tudo que tem de política pública voltado para criança e adolescente, bastaria cumprir esse único artigo, que é o 4º. Então, olha aqui. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, essa lei, ela inclusive foi complementada várias vezes, apesar de todas as tentativas de retrocesso, né, de dizer que precisa ter redução de maioridade penal, né, que é um absurdo, que, do meu ponto de vista, a gente precisa de ampliação da maioridade moral, é isso que nós precisamos, mas essa lei, esse artigo único, né, aliás, se for ver bem, o artigo 226 da Constituição Federal e 227 também já dizia isso, e veio a lei para efetivar. Então, eu estou dizendo isso porque eu fiz direito, e aí eu fico impressionada com o ciclo legislativo, como a gente tem leis que não são cumpridas. Infelizmente, aqui em Americana, não estão sendo cumpridas. E aí vem meu entusiasmo de estar dizendo para vocês que a situação aí parece diferente, que vocês estão tendo forças para isso, e acredito, eu posso estar redondamente enganada, mas, olha, a minha intuição me diz que tem a ver com o governo progressista, que infelizmente não é nossa realidade, tá? Parabéns mais uma vez, que bom que eu fiquei por último, aprendi muito, vocês me deram esperança do verbo esperançar, o Paulo Freire fala assim, olha, esperar não, é esperançar, é o verbo que faz agir, ação, né, e que nos dá força. Como eu já falei, eu tenho quase 70 anos, eu me espelho na Luísa Erundina, né, que é uma insistente social, que tem 20 anos mais do que eu, que já foi prefeita em São Paulo, fez uma grande diferença justamente para as pessoas em situação de risco, para as famílias empobrecidas das periferias de São Paulo, por sinal ela foi muito mal vista pela classe privilegiada, mas ela fez uma grande diferença, ela está aí agora, vai concorrer de novo, né, ela e o Boulos, no PSOL, e ela é o espelho para mim, sabe? Ela que também me estimulou, inclusive, a entrar na política, coisa que eu nunca fiz na vida, nem filiada a partido eu nunca fui. E aí eu descobri que é isso que eles querem, que você fale, não quero saber de política, que é isso que eu pensava. E aí eles tomam conta, e o que acontece com esse nosso país? A desigualdade social só aumenta, né? E vocês não têm essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho, porque, como eu falei, o Gramsci fala isso da brecha do sistema, é uma brecha que o sistema deu e que vocês estão aproveitando muito bem. Parabéns, de coração, estou impressionada, estou muito feliz, porque faz tempo que eu não tenho essa alegria de estar dizendo o que eu estou dizendo aqui, viu, gente? De fato, parabéns, Mônica, meu orgulho, minha filhada, minha sobrinha. Passa a palavra. Eu cresci ouvindo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, posso dizer assim, com a minha madrinha. Então, isso me fez me sentir envolvida mesmo com políticas públicas, especialmente voltadas à primeira infância. Então, apesar de ser farmacêutica, bioquímica, né, sou formada pela Unifenas, eu adentrei nessa área, mergulhei na área da educação e saúde, né, conciliando as duas aí, e hoje eu estou no plano municipal decenal da primeira infância. Estou muito feliz com o convite, estou aprendendo muito também, Tia Miriam, com o Rosé,
integrado com toda a comissão. É isso daí, é sinergia, intersetorialidade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Isso aí, no Plano Municipal Decenal da Primeira Infância em Alfenas. Muito bem, muito bem. Obrigado, Miriam, pela sua contribuição, viu? Eu que agradeço. Bom. Mônica, obrigado por ter gerenciado todo esse trabalho aí. Nós já estamos aqui há 1h30, praticamente, nem percebemos, né? Mas foi muito, assim, foram diversas contribuições importantes, significativas, para que a gente possa entender melhor o cenário da assistência social aqui do município de Alfenas, né? Toda a estrutura. Mas eu gostaria de deixar aberta aí a palavra agora. Temos aí a professora Sandra Regina, que é uma atora aí da questão, trabalha numa ONG, está envolvida. Temos outros atores aí importantes, a Rúbia, a Lira, que está participando conosco. Né? Quem quiser fazer uso da palavra, né? Vai ser um prazer ouvir, tá? Professora Sandra, quer se manifestar, fazer algum comentário? Eu só quero cumprimentar a todos que fizeram apresentações, excelentes apresentações, todas muito pertinentes, né? E alguém vai ter que fazer uma transcrição, né, de muita coisa que foi apresentada, porque quando nós formos escrever propriamente o plano, essas apresentações, assim, são bastante interessantes. Mas só queria cumprimentar a todos pelas excelentes apresentações. E a Mônica, né, que liderou esse trabalho aí desde o começo. Muito obrigado, professora Sandra. Eu queria só comunicar a todos que está sendo gravado, né, e depois a gente vai ter que realmente pegar. Mas nós estamos muito preocupados, viu, Miriam? Só para poder colocar para você, assim, com os números, com os indicadores. Nós estamos trabalhando, assim, a professora Sandra é uma estatística maior, né, e nós estamos, assim, muito preocupados realmente em estabelecer metas que sejam viáveis. Então, nós estamos muito, assim, buscando as informações. A coitada da Mônica percorreu aí todos os locais possíveis, a busca de dados, né, estatísticos sobre Bolsa Família, CadÚnico, enfim. Porque não adianta a gente ficar só no, vamos dizer assim, no blá, blá, blá. Nós temos que ver quais são os números que nós temos hoje e quais são os números possíveis de serem alcançados daqui a 10 anos. Né? E o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Por isso que nós estamos trabalhando estatística. Pode falar, professora Sandra? Não, só complementando o que você está falando. Isso é muito importante, que foi feito nas duas primeiras, né, nos 2 primeiros trabalhos, porque você só pode estabelecer metas se você tiver um histórico daquele indicador. Então, esse histórico dos indicadores aí é uma coisa que não pode ser só desse ano. Tem que se ver anteriormente para poder a gente estipular as metas futuras. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Trabalhar aí com números, ver quais são a realidade do município hoje, e em quais desses indicadores, levantando todos os indicadores de saúde, de educação, agora de assistência social. A próxima audiência, nós vamos trabalhar com a questão dos direitos, tem a questão ainda da segurança alimentar, tem a questão cultural, a questão esportiva, a questão de mobilidade e acessibilidade. Então, são muitos os aspectos que ainda nós precisamos trabalhar para se garantir indicadores, números para daqui a 10 anos que nós queremos realmente correr atrás. Então, um plano municipal de primeira infância, para que ele tenha a sua efetividade, a sua eficácia, nós precisamos realmente conhecer a realidade. Né? Eu acho que é muito importante o que o Lucas colocou aí, como presidente do Conselho Municipal e dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Porque os atores envolvidos, todo o aparato que hoje envolve a primeira infância no município de Alfenas, nós precisamos saber quem são as pessoas, quais são os serviços, quais são os números de pessoas atendidas, enfim. É isso que nós estamos correndo atrás. Informações, dados, para que a gente devagar, nós não estamos com pressa, viu, Miriam? Nós queremos, assim, não pode demorar 2 anos a gente trabalhar nisso, mas a gente quer realmente que esse planejamento seja um planejamento que seja viável de acontecer, que a gente possa depois
controlar através dos nossos políticos, que nós estamos elegendo aí. Acho que é um momento muito importante da gente refletir, né, quem são os nossos representantes aí que nós vamos eleger, principalmente na Câmara Municipal, para que nós possamos cobrar, porque eles estarão aí, né, dentro da Câmara, e nós precisamos de pessoas comprometidas com as questões da primeira infância, para que a gente possa ter projetos aprovados, ter ações. Precisamos melhorar a questão orçamentária, né? O PC sabe muito bem disso. Então, é muita coisa que nós precisamos trabalhar para frente. Então, tá aí. Pode falar, Mônica. Pode falar. Como eu fui atrás dos dados, né, eu realmente não consegui, de 2019, o Daniel do CRAS Campos Elíseos está nos assistindo aqui, ele pode confirmar. Mas a Secretaria de Ação Social, segundo o secretário, ele vai disponibilizar esses dados já no início do ano para nós, tá? De 2009 a 2019, porque eles vão sistematizar. Então, todos os dados, então, acredito que nós já teremos os dados numéricos, tá? Certinho. Tá bom, professora Sandra? Que ótimo, nós vamos trabalhar nesse sentido. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Está aberta, né? Alguma pergunta que queiram fazer? Ana Rosa, muito obrigado pela sua contribuição, viu? Foi muito bacana aí sua fala, viu? Achei que é importante também. São duas coisas que eu tenho cobrado muito. A questão das crianças com deficiência, que nós precisamos ter um olhar para elas, e também das crianças da zona rural, que é o município de Alfenas, é um município muito grande, nós temos muitas crianças na zona rural, então nós precisamos ter este olhar mais cuidadoso com as nossas crianças que estão mais distantes aqui do centro urbano, né? Então, precisamos ter projetos também focados aí na zona rural. Mas é isso aí. Então, Rogério, só uma observação, vocês têm um CRAS volante, né? Sim, sim. E agora que está sendo proposta aí, está tendo essa proposta em governos aqui que estão candidatando, para ter um CRAS volante, porque aqui a gente não tem área rural, mas nós temos 2 assentamentos, o Milton Santos e o Roseli Nunes, que realmente tem muitas crianças lá e que acaba não tendo esse atendimento. Então, vocês estão avançados até nisso, vocês já têm esse CRAS volante. E isso também é uma coisa... Outra questão, vocês têm aí o projeto de moradia, né? Aqui tem um projeto, é uma lei até, de aluguel social, como eu falei, que não funciona, porque ter 3 moradores em plena pandemia, que foram contemplados, já indica que não funciona, né? Então, assim, tudo que vocês estão demonstrando aí, está me dando essa sensação que realmente faz diferença trabalhar em parceria, trabalhar em rede, né, que é o que vocês estão fazendo, com esse sistema de garantia de direito, com esses vários profissionais competentes, mas mais do que competências, sensíveis, né? Sensíveis para as questões sociais. Muito bem, então, eu queria só, assim, já que não temos mais nenhuma manifestação, acho que ninguém quer usar a palavra, eu quero agradecer a todos que participaram desta audiência, em especial aí a Miriam, aí de Americana, né, a Daniela lá de Brasília, enfim, o Lucas, que foi muito importante a sua presença, viu, Lucas? Muito obrigado, a Ana Rosa, a Nadir, a professora Sandra, enfim, todos que estiveram aqui, Andréia, pela sua colaboração junto com a Mônica, com o seu apoio, que você, né, teve junto o tempo todo, apoiando e ajudando a Mônica na construção da apresentação. É a Mônica que se dispôs a correr atrás de dados, de informações, né, para fazer essa apresentação. Então, acho que nós temos aí algumas informações importantes para a gente trabalhar, como disse a professora Sandra, transcrever, né, e para a gente poder depois formatar, né, os dados referentes à assistência social. Agradecer a presença também do nosso secretário aí de assistência social, enfim, de cada um de vocês, Diego, né, Vanilda, enfim, a Mariosquiano, enfim, todos que colaboraram e estão aí participando conosco. Foi muito importante, tá? Essa audiência foi gravada, ela vai ficar disponível depois, quem quiser ter acesso a ela, nós estamos colocando todas as audiências disponíveis lá junto com a nossa página da audiência. E na última quarta-feira do mês de novembro, então, nós vamos realizar a nossa última reunião deste ano, a nossa última audiência deste ano, com mais temas aí que vão ser discutidos e abordados. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Mônica.
Obrigado, professora Sandra. Obrigado, Miriam. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês, tá? Excelente. Obrigado, Nadir. Obrigado, Paraísa. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Aí. Tchau. Muito bom. Cláudia, todos vocês, obrigado, viu? Milene, Leidiliane, muito obrigado a todos vocês. Crasa, o Cras Campos Elísio esteve presente. Sim. Araísa, obrigado, viu, Araísa? Foi uma bela mobilização inicial. Parabéns, José. Parabéns. Valeu. Muito bom. Vamos que vamos.